Nosso bom dia a todos. Vamos iniciar as nossas atividades desta manhã, fazendo a nossa prece, com o nosso agradecimento a Deus e a Jesus, pela oportunidade que temos de nos reunir em seu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Só um recadinho. Se o vento estiver frio do lado de cá, fiquem à vontade para não congelar. O vento vem de lá para cá. Fiquem à vontade, não tem, embora esteja aberto, não tem problema fechar. Mas a nossa palestra dominical do nosso programa Alvorosa está a cargo do nosso companheiro Vicente Conei Cantieri, trabalhador de longa data aqui nesta casa, participando de grupos mediúnicos, grupos de palestras públicas, grupos de estudo, e também esteve na direção da nossa casa por longos anos, principalmente no centenário da nossa casa, que em 1912 o Vicente era o nosso presidente. É um irmão muito dedicado e querido, a quem nós temos a alegria de passar a palavra. Olá, bom dia a todos. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, há uma pequena observação feita pelo Espírito Erasto. Ele diz assim: Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo e manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Este é Santo Agostinho. Quem lê as obras básicas, vai encontrar diversos momentos com mensagens, como resposta a questões no Livro dos Espíritos, pelo Espírito Santo Agostinho. Ele esteve presente e está certamente presente na divulgação do Espiritismo que ele iniciou lá no século IV, século V. Naquela ocasião, ele nasceu ali no norte da África, Depois ele era de família abastada, digamos, E foi estudar retórica, foi estudar as coisas do conhecimento daquela época e acabou ficando bom nesse negócio. Muito bom em retórica, conhecia bem a literatura daquela época. Ele acabou se afeiçoando
ao maniqueísmo também. Era uma doutrina muito comum naquela época, que dividia todos os fatos da natureza, o bem e o mal, uma simplificação. Tinha um fundamento no cristianismo, no maniqueísmo, mas era bastante limitado. E ele aderiu a esta filosofia, não é? Ele teve um relacionamento também, ele não se casou, mas teve um relacionamento com uma mulher, teve um filho, Adeodato, que acabou falecendo jovem, 19 anos, faleceu de causa desconhecida naquela ocasião. Embora ele não quisesse o filho, porque era um relacionamento, não era casado, naquela época era uma questão complicada, diferenças sociais naquela época era muito forte, enfim, era esse o problema. Mas ele tratou muito bem o filho, com muito cuidado, com muito amor, mas acabou falecendo. O filho até o acompanhava depois na sua conversão ao cristianismo, que aconteceu após 30 anos de oração de sua mãe, viu? 30 anos. A Santa Mônica fazia preces lá todo dia para que o filho saísse daquela vida mundana que ele se dedicava e tal, né? E de fato aconteceu. Ele montou uma escola de retórica em Roma, ficou um tempo ali, trabalhando e tal, não deu muito certo, ele acabou indo para Milão. A mãe dele foi junto com ele, naquela ocasião já estava lá com ele, o pai já tinha falecido. E ali em Milão, a mãe dele sempre falava para ele das questões do cristianismo, ela era cristã. O pai não, o pai era um funcionário de Roma, né? Ele não queria saber dessas coisas. Mas a mãe sempre foi cristã, falava com ele sobre o cristianismo, ele não dava bola, né? Era uma pessoa mundana e tal. E uma pessoa de muita cabeça, uma pessoa de cultura, né? Essa coisa toda aí. Era um pensador, digamos assim. Mas chegando em Milão, ele foi trabalhar lá com retórica, então morava com a sua mãe, e ele acabou tendo notícia que tinha um bispo lá na cidade de Milão, e que era muito bom em retórica. E ele foi lá na igreja onde esse bispo, Ambrósio, fazia suas preleções, falava da doutrina cristã e tudo mais. E era um homem que o impressionou muito, viu? Impressionou muito o Agostinho, e a partir dali, impulsionado certamente, já motivado pelas orações de sua mãe, imagina, 30 anos. Ele já não era mais um garoto, já estava lá com mais de 30 anos, 35, sei lá quanto. E aconteceu que a partir das impressões fortes que ele tinha, claro, a partir das conversas com a sua mãe, ele ouvindo aquele bispo Ambrósio e tal, e ele acabou se convertendo. Foi batizado, e ele voltou depois, ele ficou lá, ele voltou para Tagaste, lá para a cidadezinha onde tinha nascido, norte da África, ficou lá. E não demorou muito, ele foi ser padre, né? Ele foi admitido como padre, e era um cara tão impressionante na sua fé, após a sua transformação, que ele, seis anos depois, já tornou-se bispo, e foi servir como bispo na cidade de Hipona, mas ao norte ali da África também. Esse é o bispo de Hipona, uma pessoa que escreveu muito a respeito da doutrina do Cristo, falando da lógica, da filosofia. Ele era influenciado por Platão, através de um discípulo de Platão chamado Plotino, que acabou criando uma doutrina chamada neoplatonismo, que tinha vivido no século anterior ali, e o Santo Agostinho, ele acabou sendo assim influenciado por Platão, os seus pensamentos, via Plotino, que era um platonista, né? E acontece que, quando foi no ano 410, ele faleceu em 430. Né? Em 410 ele estava em Roma, como bispo. Né? Então são eventos curiosos. Ele já era famoso, ele escrevia livros discutindo através da lógica que ele tinha, através da cultura, através
ele era já muito conhecido. Ele estava em Roma como bispo e aconteceu em 410 o cerco, não é? Roma foi cercada pelas tropas ali do visigodo Alarico, né? Foi cercada ali, Roma ia cair, não tinha chance. Roma já estava no período de degradação do Império, já Roma não tinha mais força. E o Santo Agostinho, ele cercada, todo cercada, Roma ia ser invadida, destruída, tudo, né? Saqueada, etc, etc. E ele sozinho, ele sai dali pelos portões ali, aquelas muralhas, né? E vai até o Alarico. Ele vai, se mete ali no meio das tropas ali, falando, eu quero falar com o Alarico ali. E os caras se impressionam com ele, como se o inimigo, né? E chega até o Alarico, ele fala, não, manda o homem aqui. E a capacidade de persuasão dele era muito grande, era uma pessoa gentil, uma pessoa agora profundamente cristão, não é? Já atingindo patamares de sensibilidade muito grande, espiritual e tudo mais. E ele foi falar com o Alarico, falou, você vai invadir aí, Roma não vai suportar, não tem como. Mas eu quero que você preserve as igrejas lá dentro. Nós vamos colocar ali as pessoas idosas, as mulheres, crianças, você respeita isso aqui. E combinaram ali, o Alarico falou, tá bom, tá bom. O Alarico era um cara culto, viu? Ele era um cara culto, tanto trabalhou, inclusive, lá para os romanos, ele fez parte das tropas romanas, não era uma pessoa sem cultura, não, viu? Alarico. E ele ouvindo aquele homem, Santo Agostinho, ele falou, não, tá bom. Ele se impressionou muito com Santo Agostinho, não vamos entrar nessa igreja. E de fato o que aconteceu? Santo Agostinho fez todas as pessoas idosas, crianças, pessoas enfermas, mulheres, tudo dentro das igrejas. E de fato o Alarico entrou, invadiu, destruiu tudo, saqueou tudo, etc, etc. Sabe como é que é isso, né? Selvageria total. Mas ele respeitou. Alarico respeitou o combinado. Não mexeu nessa igreja. E de fato, essa é a pessoa de Santo Agostinho. Sujeito impressionante. A doutrina que ele acabou advogando, baseada em Platão, praticamente ele coloca o Cristo dentro da doutrina de Platão, né? De Sócrates, vamos dizer assim, Platão, Sócrates. E acabou sendo uma doutrina conhecida como patrística. Essa filosofia patrística, que teve o seu maior expoente justamente Santo Agostinho. Tiveram outros pensadores, filósofos importantes, que foram caracterizados pela patrística, esta maneira de filosofar, baseada lá no platonismo, etc, etc. E essa patrística, por influência de Santo Agostinho, perdurou, viu? Até hoje, viu? Claro que hoje não chama patrística. As pessoas estudam Santo Agostinho hoje, os filósofos do nosso tempo. Você veja a força desse pensador. No século XIII, teve um outro pensador cristão influenciado pela patrística de Santo Agostinho, que foi São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele fez também uma filosofia muito importante, mais influenciado pelo platonismo de Santo Agostinho e tal, mas ele teve alguma abordagem um pouquinho diferente de Santo Agostinho. Por exemplo, o Santo Agostinho, ele falava assim, entre fé e razão. Essa era uma das discussões filosóficas da época. Fé e razão. Será que essas coisas se entendem? Fé e razão? Não é? O Santo Agostinho falava assim, é necessário crer para compreender. Ele aceitava a razão dentro da discussão da fé, não é? Ele aceitava, mas ele dava a primazia para a fé. Crer para compreender. Este era Santo Agostinho. Ele incorporou praticamente a filosofia no estudo do cristianismo. Santo Agostinho fez isso. Já quando foi São Tomás de Aquino, ele inverteu, porque daí ele aceitou
embora aceitasse a filosofia de Platão, influenciado ali por Santo Agostinho, o Santo Tomás de Aquino, ele incorporou a filosofia de Aristóteles. Uma certa mudança ali, né? Eu não sou filósofo, eu não conheço bem as nuances aí, enfim, a diferença entre o platonismo e o Aristóteles foi discípulo de Platão, não é mesmo? Mas ele fundou a escola dele, lá o Liceu, lá na cidade dele, lá, como tinha a academia lá de Platão, o Aristóteles, que tinha sido discípulo dele, também fundou lá o Liceu, ensinando lá as coisas dele. E o São Tomás de Aquino incorporou esse conhecimento de Aristóteles, que estava chegando forte ali na Europa. Mas persistiu esta linhagem de pensamento, não é? Que era a patrística, só que aí mudou de patrística e passou a ser chamado de escolástica, porque é baseado nas escolas, né? Porque nessa época, século XIII, já tinha escolas, já tinham fundado as universidades, Bolonha, Paris, não sei onde, já tinha escolas que falavam essas coisas todas, que eram organizadas pela igreja. Então, esta forma de ensino dentro das escolas era a escolástica, né? Influenciada por São Tomás de Aquino, que discutia a fé e a razão, ele utilizava a lógica e a razão para provar a existência de Deus. Teve cinco tópicos lá que o São Tomás apresenta, até hoje é estudado, viu? Hoje as pessoas estudam isso aí, o caminho da lógica e da razão para provar a existência de Deus. É muito curioso isso aqui. Mas passou o tempo, começou a ver a questão da pesquisa. Com Aristóteles, que falava da necessidade da experimentação e tal, começou a crescer isso muito lá na Europa. E aí, então, houve um grande movimento com o Galileu Galileu, após aquele episódio lá dele usar o telescópio, ele olhar, a Terra que gira em torno do Sol, aquela confusão que aconteceu ali. Mas foi uma revolução. Nessa mesma época, era preciso organizar, porque você tem a razão e a fé. Você vai discutir só na base da lógica, você tem que ter uma certa experimentação. Ah, sim, aí que entra uma pessoa importante, hein? Influenciada na mesma linha, viu? Influenciada ali pela linha de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, que estava em vigor naquela época. Nós tínhamos o quê? René Descartes. René Descartes chegou nessa época aí. Sujeito extraordinário, viu? René Descartes. Ele organizou esta parte de busca da verdade. Você vai buscar a verdade através de um método. Não é? Ele publicou lá na Holanda, ele era francês, mas ele publicou lá na Holanda o discurso do método, que você organiza o procedimento para você chegar à verdade. 4 passos importantes. Quem tiver curiosidade, entra na internet aí e veja lá. Discurso do método, René Descartes. Este cidadão foi muito importante. Mas, mais para frente um pouco, teve um outro cidadão, a gente, veja só, que foi Rousseau. Apareceu Rousseau, que foi o que na época do século XVIII já Jacques Rousseau. E ele escreveu lá, um livro dele que teve grande influência lá, né? Eu esqueci o nome, Emílio, uma coisa assim. Teve grande influência lá na educação das crianças. Porque a educação infantil naquela época era baseada assim na obrigação, na decoração, você tem que decorar, e tratava as crianças como adulto na escola. E ele não, ele mudou isso aqui. Ele mudou. Não, até 12 anos a criança tem essa coisa de usar os sentidos, né? Para você perceber as coisas, entender como funciona. A partir dos 12 aos 15, aí sim, você começa a usar já um pensamento mais abstrato e tal, e dos 15 aos 22, sei lá, você já tem essa parte social da criança se inserir na sociedade. Então, o Rousseau teve essa grande importância. Mudou muito, até hoje influencia aí. Tem professores aqui que entendem dessa parte, eu não entendo muito, mas foi isso que aconteceu. Mas qual é a importância de Rousseau nessa linha toda aqui? Ele continua na mesma linhagem. Teve umas pessoas que escaparam dessa linha, não é verdade? Como é o caso de Hegel. Hegel já foi para o outro lado, materialista e tal. Aqui não, nessa linha aqui, você tem Santo Agostinho, Plotino, Santo Agostinho, Tomás de Aquino.
não é? Você tem Descartes, que é a mesma linha. Daqui a pouco chega Rousseau, a mesma linha. Acontece que os ensinamentos de Rousseau, ele influenciou muito e passou a ser usado por um cidadão muito importante para nós aqui espírita, que foi o Pestalozzi, né? O Pestalozzi, que os professores aqui sabem os métodos de ensino dele, são assim, bastante afetuosos com criança, cuidados, levar respeito à sua capacidade de aprender, toda essa coisa que veio da influência de Rousseau. E quem foi que estudou com Pestalozzi? O nosso Kardec, né? Aí está. Então veja as influências que chegaram desde Santo Agostinho até o Espiritismo. Kardec foi que organizou tudo isso aqui, e ele tinha estudado com Pestalozzi, era um sujeito extraordinário. Ele vinha dessa linha que lá nasceu lá em Platão, Jesus, evidentemente, o cristianismo. Então nós estamos aqui nesta situação aqui, influenciado por Santo Agostinho, todos nós aqui. Até chegar, veja, tem uma linha que as coisas ali, organizada pela espiritualidade superior, para educar a sociedade humana, para conduzir a sociedade humana nos destinos programados por Jesus, para desenvolver o sentimento, não é? Desenvolver a inteligência com base na fraternidade, com base na solidariedade e todas essas coisas que nós sabemos. Toda essa sequência, não é, pedagógica para instruir a sociedade humana. Eu achei curioso trazer essa coisa toda aqui. Mas não é o propósito da minha fala aqui não, viu? O propósito da minha fala aqui é outro. É o seguinte, depois de contar toda essa história, eu vou trazer Santo Agostinho de novo. O que o Santo Agostinho tem a ver com essa história? Perdi o papel aqui, vou te contar. Está aqui, ó. Aí sim, agora nós voltamos aqui para o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Está aí Santo Agostinho, todo esse contexto aqui, né? Olha só. No capítulo 27, pedi e obtereis, lá está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos a última mensagem da instrução dos Espíritos, é uma mensagem de Santo Agostinho, que tem o seguinte título: Felicidade que a prece proporciona. É uma mensagem curtinha, viu? 2 parágrafos longos, não é? Eu vou ler aqui. Mas é de uma densidade, viu? Eu comecei a mexer nesse negócio aqui, falei, cara, entrei no vespeiro aqui. Então, eu me atrevo a trazer aqui algumas discussões, que minha visão, veja só. Capítulo 27, pedi e obtereis, a última mensagem. Felicidade que a prece proporciona. Vinde, vós que desejais crer, os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros, para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Primeiro parágrafo só, hein? Veja quanta coisa tem aqui. Agora vamos para o segundo. Agora veja como ele fala. Parece um poema, vocês vão perceber. Parece um poema, o homem falando aqui. Olha só. Avançai. Avançai pelas veredas da prece
e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir esta aventura tão rápida, entra ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário, carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam a alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Falei, caramba, né? Como é que eu vou mexer nesse negócio aqui? Eu falei, vou esquartejar, vou fazer que nem Descartes, né? Você quer pesquisar um negócio? Corta em pedacinhos, pesquisa cada um deles e depois você junta tudo. Então veja só. Talvez eu não consiga, porque o tempo vai correndo e eu fico enrolando, né? Tá. Vinde vós que desejais crer. Há uma questão a se pensar nisso aqui. Nós desejamos, porque eu falo por mim, estou falando por mim agora, hein? Viu? Eu sou aquela coisa assim, em cima do muro, né? Morno, nem quente nem frio, aquela coisa toda. Não pega aquela com fervor a vida e vai conduzindo na direção de Deus, se empenhando, como aconteceu com Santo Agostinho. Quando ele tem a sua conversão, ele se apaixona de um jeito, viu? E se torna aquela autoridade toda que eu comentei aqui. Mas não, eu sou morno, vou levantar ali, né? A questão eu posso me perguntar, eu creio? Qual é a medida? A gente deve se perguntar isso. Porque o que ele mostrou nessa prece aqui, ó, precisa de um fervor, hein? Para chegar nesse ponto aqui, hein? Você viu o segundo parágrafo? Que forte isso aqui? Olha só. Então essa é uma pergunta. O que eu quero, afinal? Para onde eu estou indo? Para onde eu quero ir? Esta é uma pergunta boa, né? Ele começa por aí, viu, gente? Olha só. Eu vou me dedicar um pequeno tempo, porque ele fala assim. Se soubesseis, estou pulando um pedacinho, pegando outra parte. Se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Quem está no jogo aqui agora? A fé. A fé conduz ao arrependimento e à prece. Então você vê que a prece é subordinada à fé. Não é? É claro, se uma pessoa já faz prece, é porque ela está conduzindo seu pensamento a Deus. Já há um nível de fé aqui presente. Se você não tem fé em Deus, você não vê Deus. Nossa visão é bruta, você não vê na beleza da vida toda, você não enxerga Deus. Nós não temos esse ponto ainda. Não é? Mas de confiança, eu sei que existe Deus, estou fazendo uma prece para Deus. Isso já é um grau de fé. Mas qual é o grau? Aí está a discussão. Então vamos para a fé. Então se eu aumentar a minha fé e eu aumento o meu fervor na prece, eu alcançarei graus mais profundos de comunhão com Deus? Parece que sim. Então vamos falar um pouquinho sobre a fé.
Eu fiz aqui umas anotações. Veja só. Como é que eu faço para ter fé? Aí eu vou buscar lá em Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, escrevendo aos Romanos, nós vamos encontrar lá em Romanos 10, 17, falando sobre a fé. Como é que você faz a fé? A fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra do Cristo. Então eu vou ouvir. Eu vou ouvir, né? Este ouvir, ele tem um sentido de apreender. Como é que eu apreendo um conhecimento, um entendimento? Disse lá o Santo Agostinho, né? O que ele disse ali? É crer para compreender. Disse o Santo Tomás, é compreender para crer. Vamos ver como é que diz aqui a nossa doutrina espírita? Eu tenho aqui, ó. Olha só, a fé se adquire. A fé não é uma coisa que alguém dá para você, não. Você adquire a fé. Olha só. E ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas, e não de tal ou qual crença em particular. Qual é a sua fé? Eu sou espírita. Qual é a sua fé? Eu sou católico. Não é isso. Estou falando daquele entendimento íntimo sobre a verdade. A fé raciocinada, olha Kardec falando, hein? Já que ele une agora o Santo Agostinho com o Tomás de Aquino. É crer para compreender, isso em Santo Agostinho, compreender para crer, isso em Tomás. Então o que diz Kardec? A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos. Como é que se adquire os fatos? Através da pesquisa científica. Veja Descartes lá, com a sua técnica lá, dos 5 passos, dos 4 passos lá, não é? Do discurso do método. Como é que você conduz para encontrar a verdade? Um por um, não é? A fé raciocinada, fé raciocínio já associou. Nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. Aqui ele juntou Agostinho, juntou Tomás, juntou todo mundo. A criatura então crê porque tem certeza. Ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Crer para compreender, compreender para crer. Está tudo junto aí. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Olha aquela discussão lá de baixo, né? Baixo tempo, né? Fé e razão. Discussão de fé e razão. Isso ferveu aí por milênios, viu? Está andando no cristianismo a discussão de fé e razão. Até hoje tem isso aí. Precisa estudar o espiritismo. A pessoa não estudaram ainda, não entende, né? Então aí está a fé. Então, ainda dizem, a fé vem por se ouvir a mensagem. O que é ouvir? É apreender. Através da leitura, através da audição das palestras, dos ensinos. Hoje você ouve em toda parte, né? Tem celular, tem tudo aí. Para refletir, para meditar, tudo isso é o ouvir. Aumenta a fé. Eu vou adquirindo uma convicção que chega a um determinado ponto, fica inabalável. A pessoa se envolve no estudo, se envolve na leitura, etc, etc, etc. Mas nós vamos consolidando uma convicção que se transforma em fé. E quanto mais fé nós desenvolvemos, como diz ali o Kardec, a fé se adquire. Não cai do céu, não. Tem que trabalhar para isso. Quanto mais desenvolvemos a fé, maior grau de profundidade de comunhão com Deus, porque nós temos aquela convicção inabalável, eu estou falando com meu Pai. É a fé que me faz aprofundar-me na prece. A prece que é esta, como diz Emmanuel, até trouxe aqui, viu? Emmanuel diz assim, olha, vou fazer uma pequena leitura para o livro Pensamento e Vida. Eu sempre falo desse livro, hein?
Sempre falo, aconselho, é uma leitura hard, é durinha, mas é muito importante. Ele introduz o estudo da mente. Esse aqui, pensamento e vida. Por que pensamento e vida está falando da mente? Porque é na mente que acontece o pensamento, é ali que organiza. A mente é o espelho da vida. Em toda parte. Muito bem. Ergue-se da terra para Deus sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que arrancado ao ventre obscuro do sol avança com orientação do lapidário. O que é o lapidário? O conhecimento, a doutrina, o evangelho, a doutrina espírita. Lapidário para a magnificência da luz. Então o que acontece? A nossa mente se volta para Deus, é como se fosse um espelho que vai refletir Deus em nós. Quando ele fala da oração, no mesmo livro, Pensamento e Vida. Está até meio gastado aqui esse livro, daqui a pouco tem que comprar outro. Olha só. A oração, nós estamos falando da prece, estamos falando da fé, aumenta a fé, acontece na oração. Veja só. Ele falou de diamante bruto. Quanto mais amplia a fé, mais a gente vai polindo esse diamante bruto. A oração é divino movimento do espelho da nossa alma rumo à esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Aí mais para frente ele fala assim, e que eu quero trazer isso, é muito interessante. Eu até anotei aqui no papel mesmo, deixa eu encontrar aqui, tá aqui, olha só. Oração, está no livro aqui. Graduada, a oração é graduada, maior, do menor para o maior, né? Desde o mais simples desejo, oração. O que é a oração? Desde o mais simples desejo, a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres. Olha que a oração não é um atributo do ser humano, não. Faz parte de toda a criação divina. Isso está em nós. Lembra que nós falamos aqui, algumas aqui estavam presentes, eu falei lá dos pássaros do céu, olha os pássaros do céu, né? E tudo mais, essas coisas aqui. Olha os lírios dos campos, nós falamos da graduação evolutiva entre eles, né? Está falando a mesma coisa aqui. Há uma força que impulsiona, não é dentro do lírio do campo, as aves do céu e o ser humano. Vocês são maior que ele. Eu falei isso aqui, eu fiz um maior festival aqui de falação, né? Olha só. A exteriorizar-se dos mais ínfimos seres até a exaltação divina dos anjos. Nada se faz na terra sem o impulso da aspiração. A aspiração está na prece, que orienta o passo de todas as criaturas. A prece é algo inerente ao ser. Por que nós então não nos empenhamos na prece? Não buscamos estudar e aumentar nossa fé para aprofundar na prece e alcançar a harmonia com o universo, como descreveu aqui o Santo Agostinho neste poema extraordinário. Por que a gente não faz isso? Nós já sabemos a resposta. Por causa das escolhas. O ser humano escolhe os seres do instinto, os anteriores da sensação. Eles não escolhem, é instintivo, ali. Nós não, a gente escolhe. A razão. Nós precisamos dotar de razão, capacidade de escolher. Por isso que a gente é tão tardio nesta questão da fé, nesta questão da prece, ficamos vacinando, porque a gente escolhe. Queremos seguir o instinto ainda, estamos acostumados, viemos lá dos animais, continuamos com esse negócio aqui, e queremos seguir ali, não quero largar daquilo. Tá, materialismo. Né? Isso é materialismo, ficar se agarrando nas coisas do passado da criatura humana e hesita para evoluir para a espiritualidade. E a fé faz parte desse processo. A fé que nos leva a esta busca de refletir a grandeza de Deus através da prece. Vamos voltar lá. Vamos voltar. Eu fico falando aqui e demora demais. Tá aqui. Muito bem, falei da fé.
para dar força à prece, está falando da prece aqui. Felicidade que a prece me proporciona. Então tá, esse é o nome do artigo aqui. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora? Como que é tocante? Às vezes a gente só está trabalhando com o cérebro, não está trabalhando com o coração. Na prece, se a gente não insistir na prece, a gente está... Eu falo de mim, mas fazer a prece é só aquela movimentação racional, raciocinando, palavras. Se eu não insistir e não buscar uma motivação que me sensibilize o sentimento, a minha prece não sai debaixo do coxinho, não sai debaixo da coberta. Não sai. Fica só no cérebro, não adianta. Tenho que alcançar um toque do coração. Temos que buscar isso. Este toque do coração, que é o despertar da espiritualidade. Porque através dessa emoção do toque da alma, quando se sensibiliza, seja pela beleza da grandeza de Deus, seja pelo sofrimento de um irmão, pelo sofrimento de nós próprios, nós ficamos sensibilizados e agradecendo a Deus, nos comungamos com as pessoas. Se não alcançarmos esse estado, nós não transpusemos ainda o estágio da animalidade. Na prece nós estamos ainda ali acreditando, mas aí não transpusemos. Então quando ele fala aqui, como são tocantes as palavras da boca daquele que ora? São tocantes quando a pessoa atinge na oração aquele estágio de sensibilidade. Não é? Nós vamos encontrar no livro, aqui me ocorreu, essa leitura sempre me impressionou muito, que é Cartas de uma Morta. Muitos aqui já leram esse livro, Cartas de uma Morta. Não é? A mãe do Chico vem e, através da psicografia, ele vai escrevendo cartas para o Chico. Escreve carta para o Chico. Como é que foi lá, como é que viu isso, como é que viu aquilo, contando para o Chico como é que ela via as coisas no mundo espiritual. O Chico era muito ligado à mãe, a mãe muito ligada ao Chico, aquela sintonia natural da mãe com o filho amado, a mãe amada. Então, houve esse intercâmbio. E depois o Chico juntou todas aquelas cartas ali que a mãe mandava a ele, através da psicografia, publicou o livro Cartas de uma Morta. E há uma parte em que ela conta a respeito do trabalho que ela está incumbida no mundo espiritual. Ela cuida ali de selecionar orações vindas da Terra. Ela está no segundo plano evolutivo, está acima do nosso lar, viu? Mais para cima. Não é? Lembra aquela passagem em que o André Luiz está dormindo? Isso é curioso, hein? Ele está dormindo lá no mundo espiritual, nas câmaras de retificação lá, ele estava trabalhando lá e cansou, trabalhou um monte, você vai dormir lá, meu rapaz. Senão amanhã você não pode trabalhar, vai dormir. E ele foi dormir, e dormiu mesmo, e saiu do corpo. E a lucidez de lembrança fora do corpo lá é muito maior do que aqui. O corpo aqui é muito bruto, lá é menos bruto. Mas ele saiu do corpo, não é? E foi levado onde a mãe dele estava trabalhando. O Chico, o André Luiz, contando, o Chico descreveu isso no livro Nosso Lar. E ele foi então para um outro plano. Um plano superior, ele encontra a mãe, há uma descrição da beleza do lugar e tudo mais. Você vai encontrar lá. Então é isso que acontece. A mãe do Chico está trabalhando nesse plano aí, num plano elevado, segundo plano de evolução, lá na área espiritual. E a tarefa dela era fazer, recolher as orações que vinham da Terra. E ela o mentor dela, que estava orientando ela, falou, olha, você presta atenção na Terra. E ela via que da Terra subiam fios. Ela prestava atenção, fios. Ah, mas que coisa estranha essa aí, esses fiozinhos subindo aí, né? Aí o mentor fala, isso aqui são as orações das pessoas da Terra. Da energia, né? A energia, como você se coloca na oração, quando tem esse toque da alma, você impulsiona através da vontade, não é? O seu pensamento dirigido à esfera superior é como se fosse esse fio de energia aí, que fica visível para os espíritos elevados, como aconteceu com a mãe do Chico. E ela resolveu dar uma verificada num dos fios ali. E ela então prestou atenção num daqueles fios, chamou a atenção dela, e ela entrou em sintonia com a pessoa que estava orando. Era uma mãe muito sofrida, numa situação de vida difícil. Ela de imediato
em sintonia com a mulher, que ali está orando fervorosamente, de maneira sofrida, rogando a Deus o socorro para seus filhos, aquela coisa toda muito emocionante, a pequena descrição que aquela mulher colocava nessa prece, e aquele fio então subia para os planos mais elevados. Os outros paravam ali, em pequenos planos de elevação, mas aquela ali, dado aquele fervor, aquela fé, aquela coisa mergulhando a sua alma, entregando a Deus aquele sentimento de pedindo-lhe socorro para a sua vida, para a vida dos seus filhos. Aquilo sobe com essa energia para os planos dos espíritos mais elevados. É isso aí. Aí nós vamos ver como é que eu faço para chegar nesse ponto aqui. Para as mães, até é mais fácil, né? Digamos assim, a mãe está mais sensível, a gente sabe disso. Mas tem pai aqui também, viu, que faz isso aí. Muito bem. Não podemos falar contra nós, né? Muito bem. Olha só. Filha primogênita da fé. A prece. Filha primogênita da fé. Aumente a fé, a sua prece vai ter maior alcance. Aquele fiozinho vai mais para cima. Ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. A prece. A prece nos conduz a Deus. Então, investir na fé. Quanto maior convicção, de modo que se torne inabalável. Quando nós fizermos a fé, nós temos a certeza que aquela prece vai ser ouvida e atendida. Quando Jesus estava no barco, lá deitado, dormindo, cansado, e veio aquela tempestade, os apóstolos ficaram apavorados. Senhor, acorda, veja que nos perdemos aqui, socorre, Senhor. E que Jesus falou? Homens de pouca fé. Não é? Aí ele fala com os ventos param, sossegam tudo. Que homem é esse que até os ventos lhe obedecem? Os discípulos ainda não tinham fé bastante, né? Mas é brincadeira, só no barquinho ali, vê aquelas ondas batendo, vamos para o fundo do mar já. É difícil, eu sei que é difícil. Teve aquela outra passagem, que Jesus descia do Monte Tabor, tinha ido lá para fazer conversar lá com Moisés e com Elias, né? Levou Pedro, levou Tiago, levou João. E eles estavam lá, e então Moisés e Elias aparecem e Jesus fica todo iluminado. Depois eles descendo um monte, eles chegam lá embaixo e estão os outros discípulos lá. E veio um homem lá para o Senhor, eu pedi aqui para os seus discípulos aqui, ajudar o meu filho aqui, mas não conseguiram não, está endemoniado aqui, ele cai no fogo, cai na água aqui, e os seus não conseguiram resolver. E Jesus dá-lhes uma bronca, viu? Dá uma bronca nos seus discípulos. Até quando eu tenho que suportar vocês? Tragam o menino aqui. Sai dele. Na hora o menino ficou bom. Os discípulos não estavam bastante ainda fervorosos para poder afastar aquela entidade que obsediava o menino. Não tinha fé. Mas nós também, eu também não tenho, não, viu? Isso aí. Eu estou falando aqui, eu estou confessando aqui. Não tenho esse ponto aí. Se vier um cidadão aí, mas a gente já entende, né? Já pelo menos pede socorro para o Espírito Santo, me vem ajudar aqui, porque eu não estou dando conta do negócio aqui, por favor, me ajude aqui. E eles vêm, viu? Eles ajudam. Oh, meu Deus. Aqui, conduz a Deus. Quando a gente se dedica a isso, nós vamos limpando aquele diamante ali que falou Emmanuel, viu? Um diamante bruto, vai lascando ali, vai ficando brilhante. Nós podemos até imaginar que a nossa mente é um espelho, né? E ele está sujo ali, viu? Para nós também sujo ali. Então, quando a gente vai se empenhando no bem, a gente vai limpando o espelho. E a gente vai refletindo cada vez mais a bondade de Deus, a força divina. É isso aqui, né? Vamos lá. Olha só. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. O que é este recolhimento? Apaga as coisas do mundo exterior. Este é o recolhimento.
silencia, deixa as coisas para lá e vamos nos voltar para Deus. Este é o ponto do recolhimento. Recolhimento, não é? E na solidão. O que é solidão? Porque somos nós de Deus. Não ficar ligado com as coisas lá de fora, né? Você fica sozinho ali, não sei Deus, então você entra naquele estado de silenciar a mente. Tem muitas maneiras de fazer isso aqui, cada um vai desenvolver o seu, né? Não adianta dizer, faz assim que dá certo. Pô, pode dar certo para mim, mas não dá certo para o outro. Cada um tem seu jeito, né? Apóstolos do pensamento. A prece para vós é a vida. Você sabe que aqui, eu estou pensando, por que ele falou isso aqui? Ele foi um pensador lá atrás, né? E estava metido na confusão, né, das coisas carnais e tal, da coisa toda. E ele está incentivando os pensadores, ficam frios, né? Fica aquela coisa de razão pura, aquele negócio todo ali, e não entra para o sentimento, para a fé. Então ele está exortando, porque ele é um cara do pensamento, ele é um pensador, e ele está falando para os seus pares, pare de ser tão orgulhoso, tão fechado, a prece é para vós a vida. Olha o que ele fala, incentivando o pensador, vai buscar o entendimento através do Senhor. Ele fala assim, explica para eles, pensadores, a vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Ele atingiu um tal grau, o Agostinho, que ele facilmente faz essa comunhão com o universo. Se a gente for ver, eu já sempre cito isso aqui, no YouTube, enfim, deve ter no Facebook também, EQM, sempre falo isso aqui, experiência de quase morte. Há inúmeros relatos, escreve lá, EQM, vai aparecer um monte. E ouça o que aquelas pessoas falam. É isso aqui. Algumas delas vão para o umbral, viu? EQM foi para o umbral, volta que volta para lá. Outros vão para regiões celestiais. E fala exatamente isso aqui, vossa alma se desprende da matéria e rola por esse mundo infinito e etéreo que os pobres humanos desconhecem. Inclusive entra nessa parte de baixo aqui, ó, que ele fala, avançai pelos direitos da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Essas pessoas que fazem relatos de EQM falam isso, não é? E voltam para contar, porque a espiritualidade está usando dessa maneira para convencer incrédulos. A pessoa não acreditava em nada, de repente teve lá um acidente qualquer, ficou em estado, não sei se morto, não sei o que dizer, parada cardíaca, sei lá. Está morto, o médico diz lá, está morto, está aqui todos os sintomas, está morto isso aqui. Daqui a pouco o cara volta, 5, 10 minutos depois voltou, está feliz da vida ali, contando coisas. E os médicos falam que você está louco, rapaz, vamos mandar você para o psiquiatra. Isso tem relato, viu? Manda o cara para o psiquiatra, prende ele lá no hospital, fica em observação no hospital psiquiátrico, porque ele conta essas coisas que ele viu no mundo espiritual. Isso são alguns casos, né? Alguns casos. E nós vamos ver lá. Só que aquilo ali é inconsciente. A pessoa teve essa experiência, foi tirada do corpo, seus mentores pegaram, mostraram tudo ali. Você volta agora e seja útil esse momento. Conta para as pessoas, para mostrar que tem vida depois da morte. Blá, 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 blá. E eles são aproveitados pela espiritualidade superior para educar a população do mundo. Porque tem relatos de experiências com as mortes do mundo inteiro, o tempo todo. São dados como morto, volta, conta. A espiritualidade está usando isso aqui para ajudar a humanidade, para esclarecer. Só que isso é inconsciente. A prece, quando nós nos empenhamos na prece, nós vamos conseguir esse, como ele diz ali, a vossa alma se desprende da matéria, conscientemente. Aí acontece isso aqui que o Santo Agostinho está falando. Nós vamos chegar nisso aqui. Mas enfim, eu vou pular bastante aqui, porque nós estamos já chegando na hora. Eu só queria fazer um último comentário aqui. Vocês depois vão ler essa passagem, vão ver
Onde é que a prece vai nos levar? Ele descreve isso claramente aqui. Carregai a vossa cruz, me lembrou aquela mulher que está descrito lá no livro Carta de uma Morta, viu? Carregai a vossa cruz, era o caso dela. Orai como Cristo, levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário, se bem que envergado ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Isso sempre me chamou a atenção, sempre veio falar isso dessa maneira. Na morada de seu Pai? Por que não é nosso Pai, é seu Pai? Como assim? Deus não é um só? Aí ele volta lá para o diamante bruto, né, que disse Emmanuel, volta tal. Nós percebemos Deus conforme a nossa evolução espiritual. Jesus percebe Deus na medida dele. Deus é o nosso Pai, de todos nós. Só que nós, cada um de nós, o percebe na medida da sua evolução, né? Quando ele fala do seu Pai, é a capacidade de Jesus perceber Deus, que só ele percebe. Nós não conseguimos perceber Deus como Jesus percebe. Jesus é muito mais amplo de evolução e capacidade de perceber a realidade divina. Nós estamos aqui naquela situação do diamante bruto, não é? Tem que limpar ali bastante. Jesus não, está igual. Eu e o Pai somos um. E quer dizer, tanto ele como o Filho do Homem, quem que ia morrer aqui? Ele ia morrer. Quem que ia morrer na cruz? O Filho do Homem, não o Filho de Deus. O Filho do Homem é Jesus. Aquela pessoa, personalidade que nós descrevemos aqui. Esse é o Filho do Homem. Este ia morrer. Mas o Filho de Deus, ele próprio, Cristo, o Espírito, não. E o Espírito, ele, Filho de Deus, está em comunhão com Deus. Como nós, Espírito, estamos em comunhão com Deus. Só que ele, o Filho do Homem e o Filho de Deus são um. Nós não. Nós, Espírito, estamos num plano. E nós, personalidade, estamos no outro. Um dia eu falei aqui das árvores, que, né, tem uma árvore bonita, uma árvore bonita lá nos galhos de cima, e tem as árvores de baixo pulando ali, comendo fruto aqui e ali. Esse de baixo é nossa personalidade, eu, Vicente, né? Aquele outro lá, eu, Espírito. Nós vamos lutando, até que a gente chega em comunhão. Jesus está nessa comunhão. Enfim, é uma curiosidade. Eu só quero ler para encerrar. Eu estou lendo um monte aqui, estou cansando todo mundo, mas é uma curiosidade. Quando, olha só, isso está no livro Confissões. É um livro de Santo Agostinho, Confissões. Tem 2 livros. Um é Cidade de Deus, outro é Confissões. O Santo Agostinho deixou mais de 100 escritos, viu? Mas os 2 livros mais importantes são esses. Confissões, eu tenho esse livro em casa, já li uma vez, faz tempo aí. E o outro é Cidade de Deus. Fizeram um filme aí, né? Uma coisa baixada. E ele escreveu, falando de si, numa passagemzinha final muito interessante, que ele descreve a sua prece para Deus. E num certo momento ele fala dos seus sentidos físicos, né? Tato, audição, visão, blá, 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 ao qual ele era apegado, mas agora não. Então ele fala assim, falando com Deus, ele está falando com Deus. Tarde te amei. Beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Tu estavas dentro de mim e eu te buscava fora de mim. Como um animal, lançava-me sobre as coisas belas que tu criaste. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Mantinham-me atado, longe de ti. Essas coisas que, se não fossem sustentadas por ti, deixariam de ser. Chamaste-me, gritava-me, rompeste a minha surdez. Brilhaste e resplandeceste diante de mim,
e expulsastes dos meus olhos a cegueira. Exalaste o teu espírito e aspirei o seu perfume e desejei-te. Saboreei-te e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e abrasei-me na tua paz. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça a fé. Obrigado. Nossos agradecimentos ao Vicente pela inspiradora mensagem que nos trouxe na manhã de hoje. Que seja o nosso tema de reflexão para a próxima semana. Convidamos a todos para a palestra do próximo domingo, que estará a cargo do nosso companheiro Marcelo Geraldo de Matos, que é o coordenador das nossas atividades via YouTube, refletindo sobre Kardec. Marcelo Geraldo também é um trabalhador aqui na nossa casa, então deixamos o nosso convite a todos que estejam conosco aqui no próximo domingo. Encerrando a nossa reunião da manhã de hoje, vamos com muita fé fazer a nossa prece de agradecimento pela oportunidade que tivemos de nos reunir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e assim seja. Bom domingo e uma boa semana a todos.